Quantas coisas você comprou? Não porque precisava, mas porque queria parecer alguma coisa para alguém. Pensa bem antes de responder, porque a resposta honesta pode ser mais desconfortável do que você imagina. Se você já comprou algo que não precisava só para impressionar alguém, comenta aqui embaixo só um, sem julgamento, porque esse vídeo é para você. Você troca de celular antes do seu precisar trocar. Não porque quebrou, não porque parou de funcionar, mas porque saiu o novo. E todo mundo viu que você estava com o antigo. Você vai num restaurante caro numa sexta. Tira foto antes de comer, posta, espera os likes. E na segunda você está no limite do cartão. Você compra roupa que não precisa porque vai numa festa e não quer ser visto com a mesma peça de novo. Você parcela coisas que não cabem no seu orçamento porque não suporta a sensação de ficar de fora. Você olha para o Instagram e sente que todo mundo está viajando, renovando a casa, comprando carro novo, evoluindo, e vem aquela sensação que você está parado. E aí você gasta para se sentir no mesmo nível. Muita gente não compra porque quer se sentir suficiente. Mas sabe o que é mais louco nisso tudo? A maioria das pessoas acha que o problema é gastar dinheiro, que é falta de controle financeiro, que é impulsividade, mas não é bem isso. O problema real é mais profundo que isso. Muita gente não compra porque quer aquilo. Compra porque quer se sentir suficiente, aceita, igual aos outros, quer se sentir parte do grupo. Compra porque a vitrine não vende produto, vende pertencimento, vende identidade, vende a sensação de que você chegou em algum lugar. E isso é muito mais difícil de controlar do que simplesmente fechar o aplicativo do banco. A gente cresce ouvindo que precisa ser aprovado na escola, em casa, no trabalho e, claro, nas redes sociais. E em algum momento a gente começa a usar o dinheiro como ferramenta de aprovação. Você compra a bolsa de marca porque quer que as pessoas percebam que você tem bom gosto. Você compra o carro que não cabe no seu salário porque não suporta a ideia de que alguém pense que você não cresceu. Você faz a viagem e posta cada detalhe não porque quer registrar a memória, mas porque quer que as pessoas vejam que você viveu aquilo. E sabe o que é mais cruel nisso? A aprovação que você busca nunca é suficiente. Você posta, recebe os likes e 2 dias depois precisa de mais, porque o vazio não era a falta de viagem ou a necessidade daquele objeto, era outra coisa. A bolsa de marca, comprada para que as pessoas percebam, não para uso pessoal. O carro acima do salário para provar a evolução que ainda não aconteceu. O Instagram é uma vitrine de vidas editadas. E a gente sabe disso, sabe que é filtro, que é ângulo, que é seleção de momentos para impressionar. Mas mesmo sabendo, você sente, você compara, você sente que está ficando para trás. Fulano comprou apartamento, o outro está na Europa. Aquele amigo seu trocou o carro de novo. E você olha para a sua vida e pensa, quando vai ser a minha vez? Aí você faz uma compra, não porque precisava, mas porque precisava sentir que também está avançando, que também tem algo para mostrar, que sua vida também vale um story. Mas a compra passa e a comparação fica, porque você não estava comprando produto, você estava tentando comprar paz de espírito, e isso não tem preço, literalmente. Tem uma ansiedade que ninguém fala. Não é a ansiedade de não ter dinheiro, é a ansiedade de parecer que você não tem, que você é menos que o outro. É aquela pressão silenciosa de chegar numa reunião de amigos e ter que justificar porque você não foi na viagem, porque você não trocou o celular ou porque você pediu o mais barato no cardápio. E para fugir dessa sensação, você gasta, não porque pode, mas porque não suporta o desconforto de ser visto como alguém que não tem menos condição. Tem gente que parece muito bem na foto e está com a conta no vermelho, usando cheque especial e com o cartão atrasado. Mas o perfil é impecável, looks incríveis, restaurantes bons, viagens lindas e uma dívida crescendo silenciosamente todo mês, porque construiu uma vida que parece boa, mas não uma vida que é boa. Isso não é a realidade. E a diferença entre essas duas coisas custa caro, muito caro, não em dinheiro só, em paz, em sono e principalmente em saúde mental. E saiba que toda dívida financeira começa com uma dívida emocional não paga. Você não se sentiu suficiente em algum momento. E a maneira que você encontrou para resolver isso foi ir ao shopping, gastar, a conta venceu. E a dívida emocional ainda não. A parcela você paga no banco, mas o sentimento de não ser suficiente, esse você continua carregando.
Aí vem a necessidade de pertencimento. A gente é social por natureza, precisa ser parte de algo. E quando a gente não encontra esse pertencimento em relacionamentos, em comunidade, em propósito, buscamos no consumo. Compra a marca porque quer fazer parte daquele grupo. Compra o estilo porque quer ser reconhecido como aquele tipo de pessoa. E usa um produto como passaporte de identidade. A verdade é que você criou um personagem, uma versão de você que tem mais do que você tem, que vive melhor do que você vive, que está mais avançado do que você está, e agora você está preso. Porque parar de manter o personagem parece admissão de fracasso, e manter o personagem está te destruindo financeiramente. Mas uma coisa é certa, quem vive tentando parecer rico, normalmente está tentando esconder alguma insegurança. Não estou falando de você especificamente, estou falando de um padrão, de um comportamento que a gente aprende, porque ninguém acorda e pensa, vou gastar dinheiro que não tenho para impressionar pessoas que nem gosto. Mas é exatamente isso que acontece. A compra é o sintoma e a insegurança é a doença. E sabe qual é o preço de viver assim? Não é só financeiro, é mental, é emocional e é físico, é a ansiedade que aparece quando abre o app do banco, a pressão que você sente quando chega a fatura, o sono que não vem porque você sabe que está gastando mais do que ganha, é a sensação constante de que não importa quanto você compra, nunca é o suficiente. Você compra, sente aquele alívio por 2 dias e depois vem o vazio de novo, maior que antes. E tenha certeza que essa comparação nunca acaba, porque sempre vai ter alguém com mais, sempre vai ter alguém na frente. E se você estiver usando o consumo como régua de sucesso, você vai passar a vida inteira se sentindo atrasado. E sabe o que é o mais cruel? As pessoas que você está tentando impressionar estão ocupadas demais tentando impressionar outras pessoas para prestar atenção em você. Você sabia que maior parte das compras são feitas por impulso? Estudos indicam que 72% das compras têm origem emocional e não racional, e 68% das pessoas endividadas relatam ansiedade e insônia como consequência direta das dívidas. E ainda tem mais, 41% das compras desnecessárias são motivadas por comparação social, ou seja, são motivadas pelo que os outros têm ou postam. Então, antes da próxima compra, antes de parcelar qualquer coisa, antes de pegar o cartão, antes de adicionar no carrinho, faça uma pergunta para você mesmo. Não é eu consigo pagar isso? Porque talvez você consiga parcelar, talvez o limite deixe. A pergunta é outra. A pergunta correta é: eu preciso disso? Ou preciso da aprovação que isso me dá? Porque se for a segunda, o produto não vai resolver. Vai aliviar por 2 dias. E depois o vazio volta e o pior, com juros. E a verdade é que nenhuma bolsa, nenhum celular, nenhuma viagem postada vai preencher o que você está tentando preencher com isso. Só você pode fazer isso. Mas isso é conversa para outro vídeo. Se esse vídeo te fez pensar em alguma compra que você fez por aprovação e não por necessidade, comenta aqui embaixo, não precisa contar detalhes. Só já me vi aqui, já me diz tudo. E se você conhece alguém que precisava ouvir isso, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a mensagem certa chega pela pessoa certa, porque dinheiro é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.